Olá, aqui é o professor Regiano Vedovato e nessa aula eu irei te mostrar como que você pode dobrar as suas vendas em até 90 dias através de 3 passos simples. Olha só, uma dor que é muito comum entre empreendedores é não ter aprendido a vender nas escolas. Ah, como tudo poderia ser mais fácil, não é mesmo? E por conta disso, as pessoas ficam girando em círculos, perdendo muito tempo tentando vender para quem não quer comprar de fato. E o pior, ele não sabe onde e como encontrar novos clientes. E como consequência de tudo isso, o que acontece, professor? Bom, como consequência de tudo isso, os resultados, obviamente, ficam lá embaixo, muito abaixo do desejado. Sem contar que, para piorar ainda mais, muitas vezes essas pessoas não têm o apoio dos familiares e dos amigos nessa sua jornada de empreendedorismo e das vendas. Mas calma, a boa notícia é que existe solução. Você irá aprender nessa aula que vender é bem mais simples do que parece. Não é fácil, até porque, se fosse fácil, não seria uma dor de tantas pessoas. Mas é simples. E se você assistir essa aula até o final, eu te prometo que você sairá daqui sabendo como implantar processos de vendas mais eficientes no seu negócio. E se você ainda não me conhece, permita que eu me apresente rapidamente. Eu sou o professor Regiano Vedovato, sou palestrante, sou escritor, treinador comportamental. Eu tenho 5 livros, 3 como coautor e 2 como autor. E nos últimos anos eu tenho ajudado as empresas, pequenas e médias empresas, a gerarem riquezas através da neurovendas. Nos últimos anos são mais de 500 empresas onde a gente aplicou nossos treinamentos e as nossas palestras desse segmento, nesse nicho. E agora, sem mais enrolação, vamos direto aqui ao conteúdo que eu quero passar para você, de como você pode dobrar as suas vendas em até 90 dias através de 3 passos simples. Vamos lá? Quais são esses 3 passos, portanto, professor, para que eu possa aplicar aqui no meu negócio? Bom, os 3 passos são os seguintes: o que você deve fazer antes, o que você deve fazer durante e o que você deve fazer depois da venda, formando assim um processo completo de vendas aí no seu negócio. E o que eu quero agora mostrar para você nesses próximos minutos é justamente detalhar, dissecar todo esse passo a passo para que você, independente de qual seja o seu nicho, independente se você está começando do absoluto zero, você possa adaptar aí para o seu negócio e dobrar as suas vendas em poucos meses. Bora lá então? Pegue papel e caneta para você não perder nenhum detalhe. O primeiro ponto que você precisa fazer antes da venda é o planejamento da venda. Como assim planejamento, professor? É o planejamento estratégico do meu negócio, da minha empresa? Não. O planejamento da venda. Existem 2 tipos de planejamento: o planejamento físico e o planejamento mental da venda. É nessa fase aqui que você estuda o seu cliente, você estuda o seu mercado, você estuda o seu produto. Sim, você precisa detalhar, você precisa se aprofundar no seu produto, você precisa ser um especialista naquilo que você vende. Você precisa pegar e segmentar o seu mercado, ou seja, pela região, pelo tamanho do seu cliente, pelo faturamento, quantos funcionários ele tem, se é B2B, se é vendas para a empresa, se é consumidor final, qual é a região que você quer atuar, qual é o raio de atuação que você quer fazer, e você precisa se aprofundar ainda mais, você precisa entender quais são os gostos desse seu potencial cliente, onde ele costuma comprar, quanto ele costuma gastar, quais são as redes sociais que ele costuma participar, se ele tá mais no YouTube, se ele está mais no TikTok, agora se é uma geração mais nova. É aqui no planejamento que você vai realmente se aprofundar nesses detalhes. Por quê? Porque baseado aqui nesses detalhes de segmentação e personificação do seu potencial cliente, é onde você vai conseguir ter informações preciosas para alinhar a sua comunicação. Perceba que aqui é um ponto onde pouca gente realmente dá atenção devida. E aí é onde que acontecem os problemas mais para frente. Eu costumo falar o seguinte: quem planeja mais transpira menos durante o processo de vendas.
Tem muita gente que não gosta de planejar e aí acaba começando fazendo as coisas de qualquer jeito, colocando os pés pelas mãos e durante o processo ele começa a ser obrigado a encontrar tempo para resolver problemas causados pela falta de planejamento. Então é importante que você separe um tempo na sua agenda para você fazer esse planejamento específico da venda em si. E aí, eu falei agora há pouco que existe basicamente dois tipos de planejamento, o planejamento físico e o planejamento mental. Bora lá? O físico é tudo aquilo que envolve os materiais necessários para você efetuar uma boa venda. Eu vou entrar em contato com o potencial cliente, eu vou fazer uma visita de vendas, eu vou fazer uma ligação, um call, eu vou receber um cliente. O que eu preciso fisicamente que esteja à minha disposição, ao alcance da minha mão, para que eu possa fazer uma boa venda? Catálogo, o meu notebook, o meu computador, o meu smartphone, uma calculadora, caneta. Eu preciso já ter o contrato assinado. O que eu preciso ter fisicamente? O mostruário do meu produto. Tudo isso tem que estar muito bem organizado para que você, na hora da venda, você não seja pego de surpresa e tenha que sair daqui a pouco da conversa com o cliente para ir atrás desse material. E toda vez que você precisa sair da conversa do cliente para fazer alguma coisa, obviamente a energia, a temperatura daquela conversa, ela pode cair. Por quê? Porque simplesmente você se afastou do lugar naquele momento e até que você volta, daqui a pouco já passa outras coisas na cabeça do seu cliente e você acaba perdendo a sua venda. Então, primeiro o planejamento físico, tudo o que eu preciso de fato fisicamente para que eu possa desempenhar a minha melhor performance, o meu melhor papel durante a minha venda, a minha visita, a minha conversa de vendas, a minha negociação. E o planejamento mental. Ora, se pouca gente realmente valoriza o planejamento físico, imagine o planejamento mental. O que é o planejamento mental, professor? Ora, é você justamente colocar aí a sua cabecinha em ordem. Antes de você ir para uma visita, antes de você ligar para um cliente importante, antes de você receber um cliente importante, é você justamente mentalizar, colocar aqui, pontuar quais são as possíveis objeções que podem aparecer nessa conversa, se ele colocar tal objeção de preço, de prazo, algo nesse sentido, o que eu poderia argumentar? Será que eu estou preparado justamente para resolver essas objeções? E a partir daí, obviamente, você se fortalecer mentalmente para você ir para uma negociação inteiro, com energia, com foco, com determinação, para que você consiga ter um bom resultado. Então, esses dois pontos a gente faz quando, professor? A gente deixa para pensar nisso durante a venda? Não, você faz isso antes da venda. Professor, eu faço visitas em sequência, eu faço visitas presenciais em sequência, muitas vezes 2, 3, 4, 5 visitas num dia. Ou eu faço através do meu escritório, mas eu tenho aí várias ligações, várias chamadas de vídeo, onde eu emendo praticamente uma conversa de vendas em cima da outra. Bom, o que você aconselha? Principalmente essa mentalização, esse planejamento mental, eu aconselho que você tire aí 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos no máximo entre uma visita e outra para você. Quando você vai fazer aí a avaliação de como foi sua visita, a sua conversa, a sua negociação anterior, você também já aproveita para voltar a seu eixo de força, fazer uma respiração, nós chamamos isso de resiliência, essa sua capacidade de retornar ao seu eixo de força para que você vá para a próxima demonstração, para a próxima conversa de vendas já com energia, com foco, com determinação, mentalmente muito forte para você conseguir ter êxito, para você conseguir ter a sua melhor performance. Caso contrário, aí há uma grande possibilidade de você entrar já nessa negociação com uma energia muito baixa, fora de foco, desfocado e, obviamente, a tendência é que você não consiga ter um bom resultado. Faz sentido? Ok? Legal. Feito isso, então, primeiro passo que eu faço antes aqui da negociação, da venda, aí depois eu vou então ter que prospectar, eu vou ter que conquistar a atenção do meu cliente. Bom, lá no planejamento, obviamente você deveria, ou pelo menos eu espero que você tenha
decidido quais são os canais de prospecção que você vai utilizar. Ah, professor, eu já recebo lead pronto da minha empresa. A empresa tem um sistema, um trabalho de marketing muito bom, onde tem uma equipe que só levanta os interessados e passa para mim e para minha equipe, e eu vou lá, vou fazer o fechamento. Ou vou fazer a negociação, demonstração e fechamento. Ótimo, né? Bom para você. Agora, eu quero aqui detalhar justamente para aquelas pessoas que precisam ir em busca desse potencial cliente. Para que depois eu mostre para você aonde que, de fato, você pode aos poucos ir dividindo em equipes isso, e cada equipe fazer um passo do processo ou uma parte do processo em si aí na sua empresa, se ainda você não tem isso aí funcionando até hoje aí no seu negócio, tá? Então, o primeiro ponto, onde é que eu vou prospectar essa galera? Onde é que eu vou buscar esse novo cliente? Ora, existem basicamente dois tipos de prospecção. Existe a prospecção outbound, que nós chamamos, que é aquela ativa, que você utiliza aí meios de comunicação em massa, rádio, televisão, jornais muito pouco, né? Portais dos seus segmentos, blogs dos seus segmentos, e também aquelas indicações, visitas, eventos, para você ir atrás desse potencial cliente. E você, obviamente, encontrar e conseguir a atenção dessas pessoas e também reter a atenção dessas pessoas para que você possa ir falar do seu produto, do seu serviço. Legal? Então esse é um tipo de prospecção. Qual que é o outro tipo de prospecção que existe, professor? Que é o inbound, ou seja, nós chamamos que é o marketing da atração. É você gerar conteúdo, é você gerar anúncios na internet, você utilizar aí os meios de comunicação, principalmente nas redes sociais e também as mídias em massa, rádio, televisão e assim por diante, para atrair as pessoas interessadas no seu produto, no seu serviço. Legal? E como é que eu faço, professor, para conseguir a atenção? Porque hoje, a atenção, não sei se você concorda comigo, mas a atenção é uma das moedas mais disputadas da atualidade, é ou não é? Imagine está difícil de conquistar a atenção das pessoas, imagine você reter a atenção das pessoas. Então, a atenção do seu potencial cliente está sendo disputada por N coisas ao mesmo tempo. Então, não basta apenas você ligar para essa pessoa, imagine que você está prospectando por telefone, você liga para essa pessoa e você fica chateada porque ela talvez não te atenda naquele momento. E você fica frustrado porque não conseguiu falar com essa pessoa. Mas o fato é que, além de você, a atenção desse cliente, desse potencial cliente, está sendo disputado por N coisas naquele momento. Ou pelos funcionários, ou pelo concorrente, ou muitas vezes disputando a atenção pelas redes sociais, pelo celular, né, e assim por diante, e acaba que você precisa então ter estratégias para conquistar a atenção dessa pessoa e reter a atenção. Por quê? Sem atenção não há venda. Anote isso para você não esquecer nunca mais. Sem atenção não há venda. Esse é o primeiro ponto. E como é que eu faço para conquistar essa atenção do meu potencial cliente? Nós estamos nem falando de clientes aqui, estamos falando de potencial cliente, os famosos prospect ou leads, como você queira chamar. Ora, a melhor forma de você conquistar a atenção desse potencial cliente que está dentro do perfil do seu cliente ideal é você quebrar o padrão. E como é que você quebra o padrão? Existem várias formas. Se você utiliza as redes sociais, você pode utilizar cores, por exemplo, que chamem a atenção, se é um banner, uma capa de um vídeo, algo nesse sentido. Ou você então pode simplesmente começar com uma frase ou falar algo que o cliente não esperava. Ou você pode fazer algo que ele não estava esperando, levar algo, um brinde, uma informação que ele não esperava, que ele foi pego de surpresa. Toda vez que você quebra o padrão, mesmo que seja clientes recorrentes. Ah, professor, eu atendo os meus clientes de forma recorrente. Ou seja, eu vou lá e faço pedido todos os meses, ou a cada 2 meses, 3 meses. A mesma forma, como é que eu conquisto mais atenção e vou fazer com que essa atenção fique retida em mim? Toda vez que eu quebro o padrão, ok? Quebrei o padrão, fiz algo que ele não esperava, levei uma informação, fiz uma pergunta que ele não esperava, que fez ele pensar, eu consegui atenção. Legal, mas essa atenção, ela dura muito pouco tempo. Em poucos segundos, ela pode se dispersar novamente. Como é que eu retenho essa atenção? Bom, para você reter essa atenção, o storytelling é extraordinário. Se você utilizar o storytelling estruturado, poderoso, ou seja, o poder das histórias para reter a atenção, é uma ferramenta muito forte para você conseguir fazer com que ele permaneça prestando atenção em você, beleza? Então, o que você está fazendo aqui? Você está fazendo isso antes da venda.
Legal? Agora, qual que é o próximo passo, então, professor? Ainda antes da venda? Bom, eu preciso gerar um interesse no meu cliente. Eu preciso gerar um interesse para ele prestar ainda mais atenção naquilo que eu estou falando. Porque eu costumo falar o seguinte, ó, presta atenção no que eu vou falar agora. Preste muita atenção no que eu vou falar agora. Vendas é um jogo de permissão, ainda mais na atualidade. Então, eu estou a todo momento jogando esse jogo com o meu cliente. Eu preciso conquistar a permissão desse meu cliente para que eu possa permanecer um pouco mais falando com ele, para que eu possa me aprofundar um pouco mais na minha demonstração, na minha fala, no meu produto, no meu serviço. Faz sentido? Sim ou não? E o que vai determinar isso? Vai determinar o quanto que você for eficiente nesses passos. Se você não conseguiu nem sequer conquistar a atenção do teu cliente, obviamente você não vai gerar interesse. Então quer dizer que você já possivelmente já perdeu esse potencial cliente já no início, no topo do teu funil. Isso não quer dizer que ali na frente você não possa voltar a conquistar essa pessoa, mas nesse momento você perdeu a atenção dessa pessoa e é muito improvável que você consiga vender algo para ele nessa sequência de negócio, tá bom? E como é que eu gero então o interesse, professor? Vou para o segundo passo. Ora, a melhor forma de você gerar interesse nas pessoas é você falar, né? Levantar dados, informações e principalmente falar dos problemas, das dores, das angústias, das frustrações do seu potencial cliente. Perceba que aqui não é um momento ainda de você falar do seu produto, quanto que o seu produto é bom ou quanto que ele é maravilhoso. Não, aqui ainda é o momento de você mostrar conhecimento de mercado, mostrar para essas pessoas quais são as principais dores. Se você lembra agora há pouco, no início desse vídeo, dessa aula, o que eu falei para você? Olha, uma das dores mais comuns de quem é empreendedor é que ele não aprendeu a vender na escola, ele não aprendeu a vender na faculdade. Ora, por que eu falo isso? Isso é um conhecimento de pesquisa, isso é uma dor latente no empreendedorismo. As pessoas não aprendem a vender na escola. E isso é uma pena. Por quê? Porque aí faz com que as pessoas abram seus negócios, invistam dinheiro, se frustram, porque quando elas percebem, quando elas mal percebem, elas vão entender que elas precisam vender. Tem aí profissional liberal que estuda 4, 5, 6, 7 anos, sai para o mercado de trabalho e aí ele descobre que ele vai ter que vender o seu serviço, a sua imagem, a sua marca, e ele não aprendeu a vender na faculdade. E isso é uma dor muito forte. Então, quando eu falo das dores das pessoas, né, das angústias, das frustrações, ou até dos desejos, dos sonhos, eu começo então prender, gerar o interesse dessa pessoa. Professor, isso tudo que você está falando serve também para uma comunicação pelo WhatsApp? Serve também para uma comunicação por e-mail? Claro que serve. Nós chamamos isso de copy. Então a copy, claro, pelo WhatsApp tem que ser uma copy mais direta, mais sucinta, com frases curtas. No e-mail você pode trabalhar um pouco mais, pode discorrer um pouco mais, mas a ideia é justamente a mesma. Exatamente, a estrutura é a mesma. Por telefone, a estrutura é a mesma. Quando eu começo a falar com ele, que eu conseguir a atenção desse cliente, eu começo então a falar um pouquinho das dores, dos problemas do mercado, do nicho, que também possivelmente acabam abatendo também e complicando a vida desse meu potencial cliente. Legal? Bacana. Perceba que nesse aspecto aqui é o que eu faço antes da venda. Aí você pode falar, mas professor, essa questão de gerar o interesse aí já não é durante a venda? Sim, praticamente se mistura, né? Eu considero ela que é antes da venda porque de fato você ainda não começou, não deveria ter começado ainda a falar do seu produto, do seu serviço. Mas você pode sim considerar ela como um passo durante a venda, legal? Qual que é o passo seguinte então? Bom, o passo seguinte é você gerar um desejo. Consegui atenção, gerei interesse e agora vou gerar o tal do desejo nesse meu potencial cliente. Como é que eu faço para gerar um desejo no meu potencial cliente, se ele realmente se identificou, se interessou, falou que eu poderia explicar um pouco mais, conversar um pouco mais com ele? Bom, aí você pode utilizar uma coisa que nós chamamos de mecanismo único. O que é um mecanismo único? É algo que só você ou sua empresa pode fornecer para o seu cliente. Então pense comigo, por que o seu potencial cliente deveria comprar de você e não do seu concorrente, além do preço? Tira o preço fora.
Quais que seriam os principais motivos? Pelo menos liste aí 5 motivos. Talvez esses 5 motivos que você vai listar agora sejam os seus mecanismos únicos, ou seja, sejam aquilo que só você ou sua empresa de fato oferece, ou pelo menos na qualidade e na velocidade que ninguém mais consegue oferecer. Essa é uma forma de você gerar esse desejo. Uma outra forma de você gerar desejo também é você ancorar de forma inteligente. Ou seja, a ancoragem, as pesquisas já mostram, já inúmeras pesquisas mostrando aí o poder da ancoragem, porque o cérebro humano ele trabalha muito com padrões. Então, toda vez que você coloca um número em si na discussão, ou seja, quando você fala para o cérebro e ancora um número no cérebro, o cérebro tem a tendência de de levar as demais informações que vêm logo em seguida, comparar com aquele número que foi colocado pela primeira vez. Isso se chama ancoragem. Então, se você fizer uma ancoragem inteligente, ancoragem de três opções, ou mesmo ancoragem padrão, ou ancoragem de tempo, muitas vezes, você também consegue gerar um desejo muito forte na cabeça da pessoa que está te ouvindo ou te assistindo naquele momento da tua demonstração. E também, por último, você pode transformar benefício em vantagens. Isso também gera muito desejo. O que é isso, professor? Benefício em vantagem. Pense comigo. Todo produto existe a característica, existem os benefícios, existem as vantagens, não é mesmo? O que é característica? Característica é tudo aquilo que compõe o seu produto, o seu serviço. No caso do produto, a matéria-prima, né? Do que ele é produzido, qual que é a matéria-prima dele, a embalagem, rótulo, assim por diante, cor do produto, são características. Tamanho. O que são benefícios? É tudo aquilo que o seu produto faz para o seu cliente, mesmo que ele não precisa. E se for serviço, professor, o que é, então, as características do meu serviço? É o escopo de fornecimento. Quantas sessões são, quanto tempo dura uma sessão, quantos meses vão durar o processo e assim por diante, tá? São alguns exemplos. Esse escopo que você utiliza para mostrar o seu produto, o seu serviço, é considerado característica do serviço. Porque o serviço, na prática, ele é um produto. Embora muita gente busca sempre separar. Eu vendo serviço, eu não vendo produto. Mas o serviço é um produto. Ele precisa ser embalado, ele precisa ter um escopo. E se ele é feito de uma forma correta, então as estratégias são exatamente as mesmas. Seguindo, o que é um benefício? Como eu falei, é tudo aquilo que o seu produto, o seu serviço faz para o cliente, mesmo que ele não precise. E o que é uma vantagem, professor? Bom, vantagem, então, é quando você pega 1 ou 2 ou no máximo 3 benefícios que o seu produto faz e que esses benefícios irão resolver um problema específico do seu cliente. Isso se torna uma grande vantagem. E quando isso tudo se torna uma grande vantagem, quando o benefício se torna uma vantagem, isso justifica um preço maior e isso tem um impacto muito forte na tomada de decisão do seu potencial cliente. Vamos usar um exemplo aqui. Vamos imaginar que, olha só, muitos de vocês talvez chegaram até essa aula ou por algum conteúdo nosso nas redes sociais, de forma orgânica, ou por algum convite meu nos stories, chegaram até aqui. Alguns de vocês talvez tenham chegado até aqui nessa aula através de um anúncio, né, no Facebook, no Instagram ou nas plataformas em gerais, certo? Mas o fato é que talvez, muito possivelmente vocês chamaram a atenção de vocês talvez pela headline, pelo tema da aula, algo nesse sentido. E aí, alguns de vocês, algumas dessas pessoas que foram atraídas, sequer começaram a assistir a aula. Chegaram até aqui, fizeram o cadastro para assistir a aula, ela é gratuita, mas de fato não assistiram. Faz parte do processo, porque isso tudo é como se fosse um funil. Desses que começaram a assistir, alguns talvez assistiram poucos minutos, não se identificaram, abandonaram a aula. Agora, tem muitos de vocês que estão comigo até agora que estão se identificando com o nosso conteúdo e possivelmente, vocês vão querer ir para um próximo nível ao final da nossa aula. Por quê? Porque vocês vão entender que sim, que isso aqui faz muito sentido e que pode fazer com que você dobre as suas vendas aí em 3 meses, até 3 meses no seu negócio,
com esses 3 passos simples, que é antes, durante e depois da venda, tá bom? E daqui a pouco eu vou mostrar para você como que você pode fazer isso. Se você chegar no final dessa aula e entender que você está pronto para ir para o próximo nível, eu vou te mostrar como é que você faz isso, tá bom? Beleza? Aí, legal. Terminou aqui, então, o seu desejo, gerou esse desejo, a pessoa quer algo mais, ela quer conhecer mais, ela quer comprar seu produto ou serviço, então chegou a hora da ação. Chegou a hora do CTA, do Call to Action, da chamada para ação. E aqui, gente, é impressionante como muitas pessoas acabam travando. Elas fazem muito bem tudo isso antes, antes e o início do durante. Mas quando ela precisa realmente ir para o CTA, para o Call to Action, para a chamada de ação, ela acaba travando. Ela, sabe, emocionalmente ela começa a suar, ela começa a tremer, ela não sabe exatamente o que fazer. E aí ela fica só esperando o cliente pedir para comprar. Funciona? Olha, sempre vai funcionar, sempre vai ter aqueles clientes que vão chegar aqui e vão falar assim, olha, como é que funciona? Como é que eu faço então para adquirir e tal, quanto custa e vai indo para a negociação. Agora, a grande maioria não vai fazer isso e você precisa dar esse passo. E aqui no CTA é muito importante que você entenda o seguinte, eu preciso dar clareza de qual é o próximo passo para o meu potencial cliente. Porque se ele não tiver essa clareza, dificilmente ele vai fazer isso. Dificilmente ele, por conta própria, ele vai fazer. Então, se é marcar uma nova visita, uma nova entrevista, ou daqui a pouco revisar uma proposta, ou marcar uma outra reunião onde ele esteja com o sócio dele para tomar decisão juntos, ou talvez receber ele uma visita no seu escritório, ou mesmo pedir para ele assinar o contrato, fechando a venda, a negociação. Perceba, tudo isso é CTA. Não é apenas a venda propriamente, porque tem gente que pensa o seguinte, mas então o CTA, a chamada para ação, é só para pedir para ele comprar. Não necessariamente, porque se você trabalha, por exemplo, com vendas complexas, que são aquelas vendas que precisam de várias conversas com o cliente para ele tomar uma decisão, você vai perceber que o CTA precisa ser aplicado em cada conversa com o cliente. Às vezes é para ele dar um passo além, às vezes é para ele te mandar algumas informações, às vezes é para ele conversar com o setor de engenharia, às vezes, percebe? Então são pequenos fechamentos que você vai conseguindo no decorrer do seu processo, que no final vai fazer com que você consiga o fechamento maior, que é a venda que você tanto espera, o contrato que você tanto queira fazer com o cliente. Faz sentido isso até aqui, gente? Olha só, então aqui é a primeira parte do nosso processo, tá? Nós temos aqui um processo ampulheta, nós não temos um processo tradicional do mercado, porque nós entendemos o seguinte, até aqui que você faz durante a venda, você vai conseguir ganhar um bom dinheiro com vendas, vai conseguir fazer bons negócios. Agora, para aquelas pessoas que querem prosperar de fato nos seus negócios, ou nas suas vendas, ela precisa entender essa segunda parte da ampulheta. Ela precisa aprender o que fazer de agora em diante. Por quê? Porque é o que você vai fazer depois da venda. E aí, gente, é onde a gente começa a dividir os adultos das crianças. Porque a grande maioria chega no máximo até aqui. E aí, simplesmente, só vai entrar em contato com o cliente depois, quando vai tentar vender de novo, ou algo nesse sentido, ou está na hora de renovar. E isso é uma pena, porque aqui está um grande tesouro do seu negócio. É aqui que realmente vai fazer você prosperar exponencialmente nas suas vendas. Vamos lá, então? Vamos falar de cada um deles? Bom, o cliente comprou de mim, fechou comigo, assinou o contrato, deu um ok. A partir desse momento, eu preciso ajudar ele a utilizar a minha solução. Como assim, professor? Utilizar? Mas eu vou ter que... eu tenho a minha empresa que cuida disso, eu tenho um setor de pós-vendas, eu não preciso me envolver com isso. Pois bem, quanto mais você deixa as outras pessoas cuidar dos seus clientes, mais difícil é para você depois você retornar a vender mais para ele, para essa mesma pessoa. Primeiro ponto é você monitorar esse cliente, entrar em contato, conversar com ele e ver se ele está utilizando. Porque muita gente compra algo e não usa. Por exemplo, vamos imaginar que você é lojista. Você vende roupas, e aí você vendeu uma roupa legal, ele foi lá, a pessoa comprou uma roupa para ir numa festa. Mas ela sequer usou essa roupa, ela
pensou melhor e na hora de colocar a roupa para ir para a festa, ela decidiu por outra e deixou lá no lado. E aí? Como é que ela vai ficar satisfeita com a roupa que ela comprou se ela não utilizou? E isso acontece muito com vários outros segmentos. Tem gente que vende produtos para a saúde, por exemplo, a pessoa compra, mas ela não usa. E aí como é que vai sentir o benefício do produto? Ah, professor, mas no meu caso eu vendo B2B. Eu não espero o cliente usar lá o meu produto, porque não é ele que vai usar, ele vai revender o produto para outro cliente. E aí como é que eu faço? Bom, a utilização que eu falo aqui não é só do produto físico em si, porque nesse processo aqui você comercializou um pacote. Então quando a pessoa vai utilizar lá, ela vai utilizar o quê? O contato da tua empresa, que é de atendimento ao cliente, ele vai também fazer parte aqui, ele vai ver como funcionou o prazo de entrega, se está tudo certo, outras pessoas do financeiro vão entrar em contato com ele, assim por diante. Ou seja, ele está utilizando o serviço em geral da empresa, mesmo que ele não esteja utilizando o produto que ele te comprou. Por quê? Porque ele vai revender talvez esse produto ali na frente, mas ele vai utilizar todo o serviço que vem no pacote da venda que você fez para ele. Então, o primeiro ponto é você fazê-lo usar. Segundo ponto, ora, eu quero identificar se deu algum problema, alguma coisa que ele não gostou, alguma coisa que não foi conforme o combinado, se ele ficou um pouco insatisfeito com algo, porque eu preciso fazer ele ficar satisfeito com aquilo que ele comprou. Porque só faz sentido eu aumentar ou tentar aumentar o mix, vender mais para o mesmo cliente, ou mesmo pedir indicações, se ele está 100% satisfeito com aquilo que ele comprou. Caso contrário, a qualidade das indicações não vão ser boas. Talvez até ele te passe mais indicações, mas ele vai passar qualquer pessoa, sem o comprometimento de fato de algo que ele comprou e fez bem para ele. Legal? Está satisfeito? Então existe hoje ferramentas, NPS, existe um monte de coisas que você pode fazer para avaliar essa satisfação do cliente, tá bom? Ele está satisfeito, aí você vai para o próximo passo, você vai ampliar, ou seja, você vai vender mais para o mesmo cliente, você vai ampliar o mix. E aqui está um grande tesouro do teu negócio, porque se você tem aí uma linha de produtos, uma esteira de produtos, onde você tem vários produtos, aqui é onde você tem um CAC, que nós chamamos que é um custo de aquisição do cliente, muito baixo, ou praticamente zero, porque o custo que você teve para adquirir esse cliente já foi gasto aqui em cima. Lá no primeiro ponto, aqui ele já é seu cliente. Ele simplesmente vai ampliar, vai comprar mais. Então, é onde nós costumamos falar que a lucratividade está na extensão da linha. É justamente por isso, porque o custo operacional de aquisição dele já foi diluído aqui para frente e agora a rentabilidade dessa venda geralmente é muito maior. E por último, então você vai pedir indicação. Você vai pedir para ele, olha, senhor cliente, eu percebi durante todos esses dias aí que eu estou te acompanhando que você gostou muito dessa solução que a gente apresentou para o senhor ou para a senhora. Então, agora eu queria conversar com o senhor sobre algumas pessoas, algumas empresas que o senhor conhece no seu segmento que poderiam também se beneficiar, ter esses mesmos benefícios. E aí, obviamente, você vai, então, de uma forma inteligente, estruturada, solicitar indicações para cada vez mais você ter possibilidades, né, de entrar em contato com outras pessoas já através de indicações, porque isso ajuda muito você conseguir atenção, interesse, desejo e retroalimentar todo esse sistema. Perceba então, isso é um processo estruturado de vendas em 3 passos simples. O que você faz antes, o que você faz durante, o que você faz depois. Por que isso dá um resultado? E por que essa estrutura é importante? Para você não ficar colocando os pés pelas mãos. Tem muita gente que não separa o processo dessa forma e aí o que era para fazer durante, faz antes, o que era para fazer antes, faz lá depois da venda e aí, obviamente, os resultados não são aqueles que eles esperam.